Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus, Deus abrindo caminhos para a tua vida, para a tua casa, Deus abrindo caminhos nos teus negócios, Deus abrindo caminhos de prosperidade, caminhos de avanço, Deus abrindo caminhos de conexão, Deus abrindo caminhos para você sair das dívidas, Deus abrindo caminhos para problemas e situações difíceis que você está passando. Que o Senhor abra caminhos de sabedoria, caminhos de inteligência, caminhos de estratégia divina para ti e para toda a tua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está te dando livramento, Deus está te dando vitória, Deus está interrompendo aquilo que estava contínuo na tua vida, trazendo perdas, trazendo dificuldades, trazendo conflitos. Eu quero declarar vitória sobre a tua vida, que toda confusão caia por terra, que todo desacerto caia por terra, que todo tipo de prejuízo na tua vida seja desfeito no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Também oro em favor de todo aquele que chegou doente aqui nessa oração, para que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, todo câncer, todo problema nas pernas, nos braços, nos ombros. Nós oramos agora para que haja cura total e completa no poderoso nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo te toque, que você seja curado, que você seja livre de todo mal, que a boa mão de Deus seja sobre ti, que o Senhor desfaça todo engano, toda armadilha, todo laço do passarinheiro, que seja desfeito agora toda a operação da peste perniciosa contra ti, contra a tua família, e nós declaramos vitória do Senhor. E você que anda exausto, você que anda cansado, você que anda fadigado, que venha sobre tua vida agora uma força do alto, que o Senhor renove tuas forças, que o Senhor te encha de ânimo, que o Senhor te encha de força, que o Senhor te encha de energia, no nome de Jesus. Da mesma maneira, Senhor, que Elias recebeu, Senhor, uma visitação do céu e teve a sua vida fortalecida por aquilo que vinha do céu, que cada pessoa que está aqui nessa oração, bem como eu, Pai, sejamos fortalecidos com a tua força, sejamos fortalecidos com o teu poder, que o Senhor nos fortaleça, que uma unção fortalecedora venha. Eu oro em nome de Jesus Cristo e eu peço, Pai, abençoe as pessoas dessa casa, abençoe, Senhor, para quem trabalha para as pessoas dessa casa aí também, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê força para esse marido, para essa esposa, para os filhos, em o nome de Jesus. E eu oro também pela salvação de todos dessa casa, que se cumpra Atos 16:31 na tua casa e será salvo tu e toda a tua casa. Em nome de Jesus, assim nós cremos. E eu declaro sobre a tua vida o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, para você que está cansado, para você que está desanimado, para você que talvez tenha passado por alguma batalha e tem sentido as tuas forças exaurindo, indo embora. Eu creio que o Senhor está te fortalecendo. Em nome de Jesus, que uma unção fortalecedora venha sobre ti. Que o Senhor te fortaleça, que você receba do alto uma força em comum, que Deus dê força nos teus braços, Deus dê força nas tuas pernas, Deus dê força no teu interno, no teu ser, em nome de Jesus, e que a partir de hoje você consiga levantar a cabeça, você consiga caminhar, você consiga voltar a trabalhar. Deus tem me mostrado muito sobre isso. O inimigo tem tentado abater pessoas a tal ponto delas não conseguirem nem trabalhar. E eu libero essa palavra sobre a tua vida, uma unção fortalecedora está vindo sobre ti. Deus está te fortalecendo, Deus está te capacitando, seja você quem for, manifeste-se aqui no chat, por gentileza, escreve aí, eu recebo essa palavra, eu recebo essa oração em nome de Jesus. Amém? E você que está aqui entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, isso ajuda muito, tá? Para que o YouTube mande o vídeo para outras pessoas. E gostaria de pedir que você me ajudasse a compartilhar com pelo menos 10 pessoas essa oração. Passe à frente, a bênção não pode ficar só para nós, temos que passar ela para os nossos familiares, para alguém que está próximo da gente, necessitado. Você vai ser usado por Deus agora, amém? Você vai ser um canal de bênção para alguém. E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se no canal, vamos caminhar juntos. Deus não te trouxe aqui por acaso, existe um propósito. Amém? Tem algo para você receber aqui. Então, inscreva-se, vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Deixa eu dar aqui alguns testemunhos para você. Olha o que Deus está fazendo. Eu recebi o testemunho da Simone e ela escreveu assim: graça e paz. No dia 14, o Senhor falou que havia uma pessoa com uma dor em todo o braço esquerdo e que Deus estava curando essa pessoa. Essa pessoa era eu. Eu vinha enfrentando uma tendinite e a dor era terrível. Mas para a glória de Deus, eu tomei posse do meu milagre e fui curada. Obrigado, Jesus, e obrigado pelo Senhor sempre orar pelas nossas vidas. Também recebi o testemunho da Norma e ela escreveu assim: eu te acompanho desde 2024 no YouTube e não perco um dia sequer. E no ano de 24 eu fui operada da vista esquerda, mas o médico falou que a cirurgia não iria adiantar muito. De fato, fiquei até ruim do olho esquerdo. Mas eu entrei no propósito do voto de Ana e recebi a cura. Eu só tenho bênçãos para testemunhar que recebo do meu Deus. Obrigado pelas suas orações. Também recebi o testemunho da Franci. Ela escreveu: quando o Senhor orou por hérnia de disco, eu fiz todas as orações, tomei posse e fui curado. Ao meu redor, muitas pessoas diziam que eu não voltaria mais a trabalhar e até me aconselhavam a me aposentar. Mas eu não deixava isso entrar no meu coração e sempre dizia que para Deus tudo é possível. Voltei ao médico. Ele me examinou e disse que nunca tinha visto alguém se recuperar de uma hérnia de disco em apenas 2 meses. Então glorifiquei o nome do Senhor, porque Ele faz o impossível. Deus é Deus! Glória a Deus! Você está vendo? Você está sendo testemunha do que Jesus faz, do poder dEle, do sobrenatural dEle. Glória a Deus! E se tem criança aí que está na sala, se tem criança aí que está assistindo, que Deus abençoe as crianças, que o Senhor dê paz às crianças. Jesus disse: deixe vir a mim as minhas criancinhas. Que o Senhor use cada criança em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, eu já ministrei essa palavra mais de uma vez, mas quando eu encerrei a oração da manhã hoje, me veio essa palavra para compartilhar com você. Eu quero falar um pouco sobre a voz atualizada de Deus.
Às vezes o problema da gente é que não estamos parando para ouvir a Deus e ver se alguma coisa mudou, se tem uma atualização nova para a nossa vida. Às vezes a gente está tentando, trazer uma estação antiga para uma temporada nova, trazer uma direção antiga para uma temporada nova e nunca vai se fechar. Nunca vai se fechar. Por isso que nós precisamos estar atentos à voz divina, ao que Deus está falando, a voz atualizada de Deus. E eu quero compartilhar essa palavra com você, porque às vezes a gente está perdendo. Esse é o problema da falta da sensibilidade. As pessoas perdem a sua sensibilidade com o céu, porque estão muito distraídas. Olha aqui, ó. É muito isso aqui, ó. Tá? É muito isso aqui. Ainda se usasse isso aqui para coisas boas, mas às vezes a gente está usando isso aqui, e não é para coisas boas. Às vezes é só distração, é coisa sem sentido, é algo que não vai acrescentar, não vai ajudar em nada, que não vai fazer a diferença. Então eu acredito muito que para nós não perdermos a sensibilidade que temos do céu, nós precisamos eliminar os ruídos que estão à nossa volta. Às vezes tem muito ruído, tem muita coisa ao nosso redor, tem muita coisa chamando a tua atenção, tem muita coisa te distraindo. Esse ano, gente, tivemos feriados, muitos feriados, tivemos Copa do Mundo, estamos tendo Copa do Mundo, é notícia, já viramos o ano, né, com muitas notícias globais, é muita coisa, é muita informação, e essas informações, elas se você não souber de alguma maneira desfocar de algumas delas, você acaba perdendo de vista o que é mais importante na sua vida. Compartilhando com a minha esposa agora, antes de estar aqui com vocês, que hoje pela manhã eu acordei bem cedo e eu procurei sair o mais rápido possível de casa para estar no escritório. E sempre que eu chego no escritório tem muita coisa para fazer até a oração das 6 horas da manhã. E hoje eu fiz diferente. Eu deixei tudo que eu faço normalmente, eu deixei tudo para... Se desse tempo eu fazia, se não desse tempo também ia ter que ser para depois. E tirei um tempo de primícia a Deus. Tirei um tempo orando, tirei um tempo meditando na palavra, que geralmente eu faço depois das orações, né? Mas entreguei a minha primícia a Deus antes de entrar na oração das 6 horas da manhã. Porque a bem da verdade é que o tempo passa muito rápido, urge contra nós, e quando a gente vê o tempo já passou. O tempo já passou, aí deixamos às vezes os restos do tempo para Deus, para meditar na palavra dele, para buscar a direção dele, sobra os restos. Não é o que Deus quer. Deus quer a primícia. Deus quer a primeira parte. Deus quer, que a primeira voz que eu ouça seja a voz dele. Não é um vídeo que está cruzando ali, às vezes de bobagem que está na minha frente. Não. A primeira coisa é ouvir a voz de Deus. Amém? Ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está falando comigo. Olha o que está escrito em Gênesis 22, verso 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Só para contextualizar você, Deus havia pedido o único filho de Abraão, o filho da promessa, Isaque. Deus queria ver se o coração de Abraão ainda era dele. Se Abraão não tinha trocado as suas prioridades, se Abraão ainda o obedecia como antes. Será que às vezes Deus não nos prova também? Ou você acha que isso só acontece com Abraão?
Será que Deus nunca vai usar uma circunstância para nos provar? Provar nossa integridade? Provar nossos frutos? Provar nosso apego? Será que Deus, ele não vai nos provar, assim como provou Abraão? Deus prova. É que a gente não fala de prova, porque quando a gente fala de prova, as pessoas pensam em problemas. Mas existem provas que não é problema, é Deus te provando. Pode estar embrulhado num problema, mas é Deus te provando. Tem coisas que a gente pensa que Deus não pode fazer e Deus faz. Assim como ele provou Abraão, ele pode provar a gente. Quem disse que as provas acabaram? Quem disse que Deus, ele não prova o nosso coração para ver a nossa integridade, a nossa retidão, a nossa entrega? Deus prova, gente. Deus prova, Deus continua provando os homens. Você acha que não, mas existem situações que Deus ele está trazendo, Deus está permitindo na sua vida. E Deus está permitindo porque Ele está vendo o teu coração, Ele está vendo tuas atitudes. E às vezes nós estamos sendo reprovados. Estamos sendo reprovados por Deus. Estamos sendo reprovados por Deus porque não estamos prestando atenção aos detalhes. Agora, olha o que aconteceu aqui no verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão! Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não negou de dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu o carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá e tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. É claro que Deus não queria que Abraão matasse Isaque. É claro que Deus não ia permitir que isso acontecesse. Deus nunca quer uma coisa dessas. Mas o que Deus queria era provar o coração de Abraão. Agora, o que me chama a atenção aqui, eu fico imaginando aquele pai construindo aquele altar. Aquele pai com o cutelo na mão, com a brasa, sabe, tentando convencer Isaque que aquilo tudo era um propósito de Deus. A Bíblia não fala se houve briga corporal, se Isaque foi rebelde, se Isaque xingou Abraão. A Bíblia não fala nada disso. Mas eu não acredito que, sabe, Isaque foi 100% obediente aqui. Porque o próprio pai amarrando o filho, certo? Isaque já era um rapaz. E eu acredito que não foi uma coisa assim, totalmente pacífica naquele momento. Tá? Visão minha. Na visão minha não foi totalmente pacífico. Mas, enfim, Abraão conseguiu ali amarrar Isaque. E, inclusive, a Bíblia fala que ele amarrou Isaque, né? Por quê? Porque provavelmente Isaque ali mostrou resistência. Ele não iria amarrar o filho se o filho fosse voluntariamente. Ele teve que amarrar Isaque. Bem, passando essa tensão toda, Abraão se prepara então para obedecer à instrução de Deus. E a Bíblia diz que o anjo bradou. Deus falou com Abraão pela segunda vez. Eu quero que você entenda isso. Abraão teve que ouvir a Deus para não sacrificar a promessa. Ele teve que ouvir a Deus, ele teve que manter o seu ouvido, sabe, atento à voz de Deus.
Você tem que se manter atento para ver se Deus não está, de alguma maneira, enviando uma mensagem para você. Você tem que se manter atento a Deus, se Deus não está querendo falar algo ao seu coração, porque às vezes Deus, Ele não mexe assim por completo na direção da nossa vida, mas Ele atualiza. Ele atualiza. E Ele pode não mudar a direção, mas Ele pode dar novas diretrizes. Ele pode dar outras designações a você. Então, o grande segredo aqui, eu vejo, de Abraão ter ouvido a voz de Deus, é que ele estava em obediência. E o caminho para você ouvir a voz de Deus é se você está no caminho da obediência. Quer ouvir a voz atualizada de Deus? Esteja fazendo o que Ele mandou você fazer. Esse é um dos maiores segredos para ouvir a voz atualizada de Deus. Que Deus te encontre, que Deus me encontre fazendo aquilo que Ele me mandou fazer. É isso. Deus não quer que eu esteja envolvido fazendo outra coisa, mas que eu esteja atento a fazer o que Deus me mandou fazer. É isso. Deus quer que eu esteja atento, fazendo o que Ele me mandou fazer. Ok? E se você estiver atento ao que Deus te mandou fazer, fazendo o que Deus te mandou fazer, Ele vai falar com você outra vez? Porque é no caminho da obediência que Deus atualiza a direção na tua vida. Escreve aqui nos comentários, é fazendo o que Ele mandou fazer que você vai receber novas instruções. Essa é a palavra para alguém aqui que talvez está perguntando, Deus, por que tu está em silêncio? E Deus diz assim, mas filho, você não fez o que eu mandei você fazer. Eu não estou te dando novas instruções porque o que eu mandei você fazer, você não está fazendo. Deus trouxe novas instruções para Abraão porque ele estava fazendo o que Deus mandou fazer. Então, sabe, esse é um dos segredos para ouvirmos a voz de Deus. É estarmos fazendo o que Ele nos mandou fazer. Então, de tempos em tempos, eu preciso parar e pensar. Estou fazendo o que Deus me mandou fazer? Ou tem alguma coisa que eu dei uma alterada? Tem alguma coisa que eu estou brigando com Deus para não fazer? Gente, é aí que está o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é você sempre fazer o que Deus mandou você fazer. Porque é aí, fazendo o que Deus mandou você fazer, que vai vir uma nova instrução. E enquanto Ele não te dá uma nova instrução, continue fazendo o que Ele mandou você fazer. Porque uma hora o anjo vai bradar. Uma hora a direção vai vir. Então fique tranquilo. Se houver novas direções, elas virão. Você já sabe o caminho. Certo? Você já sabe o caminho. O caminho das novas direções é estar fazendo o que Ele mandou fazer. Essa é a palavra para a tua vida. Eu quero orar por você agora. Deixa eu falar aqui rapidamente. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui é o meu site, www.vinicius17.com.br. Ali você adquire nossos livros. Ali você tem acesso aos nossos eventos. Eu terei evento nos Estados Unidos, agora em julho. Terei um em Gramado, agora início de julho. Depois, no meio de julho, terei um evento nos Estados Unidos. Em agosto, terei um evento lá em Belém do Pará. Tá tudo lá no nosso site. Segunda-feira eu vou lançar esse novo evento, que eu vou ter um evento profético à voz, que eu vou ter em Gramado, dia 5. Aliás, acredito que é dia 5, é o primeiro domingo, tá? Eu acho que é dia 5, agora até eu vou confirmar aqui para não dizer bobagem para vocês. Então, às vezes a gente fala uma coisa, exatamente, dia 5 de julho eu terei esse evento lá em Gramado, certo? E as informações desse evento vão vir no dia, na segunda-feira agora, eu já vou lançar as vagas para esse evento, é algo específico que eu vou fazer e não é para muitas pessoas, é para poucas pessoas, porque eu vou fazer uma gravação também nesse evento, então vai ser algo incrível, vai ser algo poderoso e eu aguardo você, tá bom? Esse aqui é meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível. Se você quiser adquirir,
vá até o nosso site. Se você adquirir mais de um desse livro, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá? De repente você quer dar de presente para outras pessoas. Esse livro aqui, ele está nos dando muitas alegrias. Realmente tem algo de Deus, tem um favor de Deus sobre esse livro aqui. E eu creio, como é a direção de Deus, Deus está abençoando. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E depois, quando acabar essa oração, compartilha com pelo menos 10 pessoas essa oração. Amém? Compartilha com pelo menos 10 pessoas essa oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Gratidão, Pai. Gratidão pela Tua voz, porque o Senhor tem sempre nos instruído. Nós amamos a Tua voz e queremos ouvir. Pai, aqui nessa oração está pessoas que amam ouvir a voz de Deus, que amam orar, buscar a direção de Deus e seguir os Teus caminhos. Por isso, Pai, abra caminhos para a vida de todos os Teus filhos e filhas que estão aqui clamando, que estão orando, que estão pedindo ao Senhor, para que o Senhor abra caminhos para sair das dívidas, abra caminhos para conexões, abra caminhos para grandes oportunidades. Pai, em nome de Jesus, que caminhos sejam abertos agora para a vida dessa pessoa. Eu oro pela vida dos filhos dela, eu oro pela vida do marido, da esposa, para que o Senhor abra caminhos em nome de Jesus. Também oro em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pai, há pessoas que estão sem forças em casa. Há pessoas que estão desanimadas, que estão prostradas, que estão depressivas. Meu Pai, em nome de Jesus, toca com Teu poder na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, e tudo aquilo que está travado nos negócios dela, tudo aquilo que está travado nos projetos dela, na empresa, tudo aquilo que está travado na vida pessoal dela, Pai, destrava agora. Que o Senhor abra um caminho agora de destravar, que o Senhor abra um caminho de romper, que o Senhor abra um caminho de avanço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão de poder, Pai, e visita a vida de cada um dos Teus filhos e filhas em o nome de Jesus. E que essa noite eles possam dormir bem, eles possam receber respostas de Deus, que a paz de Deus entre nessa casa, que a alegria do Espírito Santo entre nesse lar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com outras pessoas, manda para 10, passe à frente. E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, que Deus abençoe a tua vida. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês novamente aqui na oração, se Deus quiser.